Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Damiana, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, irmã Meire, bom dia, Mi, bom dia, Marley, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso dia, que nos conceda mais um dia de paz. Bom dia, Dani. Bom dia, Patrícia. Que o Senhor nos guie durante todo o nosso dia de hoje. Bom dia, Deus irê. A paz do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Bom dia, Esther. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso dia hoje seja totalmente guiado, mais uma vez, pelo nosso Senhor. Que sem Ele nós não somos nada. Bom dia, Joelma. Bom dia, irmã Sônia. Sejam todas bem-vindas. Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu desejo que todas vocês estejam bem. Amém? Vamos orar enquanto isso as outras vão chegando. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor, consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério, declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ministério, a falar com cada um de nós. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Usa-me, Pai, como é a tua vontade. Que não seja eu a falar, mas sim o seu Espírito Santo a falar através da minha vida, ao coração de cada uma de nós. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus. Todo espírito de coração endurecido, de incredulidade, em nome de Jesus eu repreendo. Eu repreendo toda mente distraída, Senhor. Em nome de Jesus. Declaro que nessa hora, todos nós estamos voltados à sua palavra, Pai. Estamos ouvintes à palavra do Senhor. Queremos ouvir o Senhor a falar com cada um de nós, a nos posicionar nesse dia de hoje. Buscamos a revelação da verdade da tua palavra, Pai, todos os dias. Esse é o desejo do nosso coração e não nos cansaremos, porque nós entendemos que o Senhor é tudo de mais importante que nós temos na nossa vida e é suficiente. O Senhor é tudo que nós mais precisamos. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos isso. Obrigada, Jesus, pelo amor do Senhor por nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ensinou o caminho certo, porque o Senhor nos dá a direção de tudo que nós precisamos diante de todas as situações do nosso dia. Toda honra e toda glória é do Senhor e assim sempre será. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã. Louvado seja o nosso Senhor amado, Hoje nós vamos ler o capítulo 11 de Atos, como passa rápido, Parece que foi logo ontem que a gente começou Atos, E já estamos no capítulo 11. Capítulo 11 de Atos traz para nós sobre a expansão do evangelho dos gentios, dos estrangeiros. Esse capítulo ele continua relatando para nós o início do capítulo 10 de ontem. E quando Pedro prega para o centurião romano, Cornélio, E vê o Espírito Santo descer sobre os gentios. Então, esse capítulo dá essa continuidade daquele momento que nós vimos ontem, que foi o Espírito Santo descendo sobre os gentios enquanto Pedro ainda pregava. Que foi lindo, Foi muito lindo. Mas agora ele presta contas disso aos judeus crentes de Jerusalém. Agora ele vai contar isso aos crentes de Jerusalém, tá bom? Introduz também a fundação da igreja em Antioquia, a
cidade de Antioquia, e o crescimento da obra entre os gentios e a atuação dos primeiros profetas cristãos. Então, nós vamos ver sobre isso. Amém? Vamos começar? Versículo 1, capítulo 11. Vai falar sobre o relato de Pedro. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus, em toda a região da Judéia, souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles. Então, Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. E ele disse: Eu estava na cidade de Jope, e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. E eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então, ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí me lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Aleluia! Glórias a Jesus. Deus dá aos judeus, aos gentios, aos estrangeiros também a oportunidade de se arrependerem e de ganharem a vida eterna. É isso que diz a palavra do Senhor. Todos têm a oportunidade de receberem a vida eterna. Só precisa se arrepender. É isso que a palavra de Deus nos traz. Então aqui nós vimos que Pedro repete parte do capítulo 10. É importante que a gente ouça, né? É importante novamente nós refazermos essa leitura, mesmo que nós não estamos refazendo, porque a gente está no capítulo 11, mas nós termos lido mais uma vez para que fique gravado, enraizado no nosso coração essa passagem. Nós vimos que o impacto da conversão de Cornélio se espalhou. Nós vimos isso. Então, é uma virada teológica, os gentios também sendo alcançados, né, diretamente, sem precisar se tornarem judeus. Então, os estrangeiros também foram evangelizados, eles também foram alcançados, receberam do Espírito Santo
não precisaram virar judeus, não precisaram passar por rituais religiosos, entende? Apesar de Pedro ter sido confrontado, né? Porque ele foi confrontado. Pedro foi confrontado pelos cristãos, judeus, os tradicionalistas ali daquele tempo, chamados aqui de o Partido dos Circuncisos, onde todos deveriam ser circuncidados. Então, o problema deles não é só teológico aqui, não é só isso que eles estão vendo, mas também cultural. A mesa era um símbolo de comunhão, e comer com os gentios era visto como impureza. Então, olha quanto ritual, quanta coisa que tinha que se manter um padrão. Padrões repetitivos, padrões impostos por homens. Entende? Jesus não escolheu com quem sentar na mesa. Pelo contrário, nós vimos que Jesus foi até muito criticado pelo sumo sacerdote, pelos líderes religiosos, porque ele se sentava na mesa com todos. Por quê? Porque assim como disse aqui, todos têm a oportunidade de receber a vida eterna. Todos têm a oportunidade de receber a salvação. O que precisa? Se arrepender. Então, Jesus não escolhia com quem ele ia sentar na mesa. Ele se assentava à mesa com todos, com os pecadores, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com o rico, com o pobre. Ele sentava com todos, ele não escolhia. Porque o evangelho é inclusão, não é exclusão. O amor de Jesus inclui todos. Não fica fazendo escolha de quem vai receber a oportunidade. Todos têm a oportunidade de serem salvos. Amém? Que o nosso coração guarde muito, muito bem esse posicionamento, essa verdade do Evangelho. Nós vemos aqui, nessa parte, quando os cristãos judeus confrontam Pedro, que existe uma tensão central aqui, que é o Evangelho universal versus a tradição judaica. Existe uma tensão. O Evangelho é universal, só que está entre o Evangelho universal e a tradição judaica. Mas Jesus é a voz maior. Jesus é o Evangelho de tudo, é o centro de tudo. O Evangelho é a principal fonte, porque ele nos revela a verdade que nós temos que seguir, a verdade que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. Então, o que Pedro começa a fazer? Pedro começa a explicar e contar toda a história que ele viveu. A visão dele, a visão de Cornélio. Pedro começa a relatar. Então, por isso, repete quase literalmente Atos 10 aqui para nós. Por que repetir? Né? Para enfatizar a autoridade da revelação direta de Deus. Houve uma revelação direta de Deus aqui. E mostrar que não foi ideia de Pedro, mas foi uma iniciativa divina. Veio de Deus. Foi o Senhor quem fez os feitos relatados em Atos 10. Tá bom? Então, essa harmonia de eventos confirma que Deus estava conduzindo tudo soberanamente, o tempo todo, tá bom? Mas também mostra a obediência de Pedro para a direção do Espírito Santo. Nos mostra como Pedro foi obediente em alcançar os gentios, em não se importar com o que o povo judeu ia falar, mas sim obedecer ao que o Senhor estava ordenando que ele fizesse. Que ele fosse até a casa dos gentios. E lá ele evangelizou. Ele falou da palavra de Jesus lá. Ele levou de uma forma com muito amor e muita verdade, onde todos ali, crendo, com o coração aberto, rendido, receberam do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, né? Por isso. Que coisa mais linda, não é? Sabe que em uma reunião dentro da sua casa, em um ambiente dentro da sua casa, quando você começa a colocar a palavra do Senhor, a ler o Evangelho, todos ali estando receptivos, com o coração aberto, então vocês começam a orar e começam a louvar e começam a adorar ao Senhor, a clamar pela presença do Senhor. Deus recebe as nossas orações, todas.
E nesse círculo, vocês podem receber o Espírito Santo de maneira sobrenatural, porque não depende de paredes, não depende de templo para receber o Espírito Santo. Depende do seu coração, do seu arrependimento, do nível da sua entrega, do nível da sua busca. O que você está gerando naquele momento de louvor, de adoração, de entrega. Amém? É sobre isso. É o que você está apresentando naquele momento de oração, de adoração e de louvor. Ali você pode ser visitada pelo Espírito Santo. Você pode vir a ser batizada pelo Espírito Santo pela primeira vez em uma reunião assim. Uma comunhão na presença de Deus. Assim como eu disse ontem, que você pode receber sozinha também. Num quarto, num ambiente onde você tem o costume de orar. Por quê? Porque é o que você gera. Amém? Glória a Deus. Então Pedro apontou um ponto muito chave aqui para nós. Os gentios receberam o Espírito Santo da mesma forma que os judeus em Atos 2. Da mesma forma. Da mesma forma que os judeus receberam o Espírito Santo em Atos 2, os gentios também receberam. O batismo com o Espírito Santo validou a inclusão dos gentios. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, ali aconteceu uma inclusão deles no reino, no evangelho. Amém? E os judeus não tiveram argumento contra isso, porque o próprio Pedro disse: quem era eu para ir contra Deus? Quem era eu para resistir ao que Deus quis fazer? Qual poder eu tenho? Vai segurar o Espírito Santo? Não, não desce não, espera aí. Claro que não. Nós não temos esse poder. Esse poder é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmã Marley. Olha que lindo. Aleluia. E é isso. O Espírito Santo, ele vem. O que você está gerando? Assim como a irmã Marley, você sozinha dentro da sua casa, você recebe. Você pode receber e aí você vai sentir um calor, um tremor. Você pode sentir como se fosse leves choques. São os seus ossos queimando, entende? Seus olhos começam a queimar e você começa a sentir necessidade de sentir, enfim, é lindo o que o Espírito Santo faz. É Ele que tem o controle, nós não temos o controle de nada. Glória a Deus por isso, né? Aleluia, obrigada, Jesus. Muito obrigada. E ainda nós vimos que o escândalo se transforma em louvor, né? Por que escândalo? Pela primeira vez a comunidade cristã reconhece, então, ali, oficialmente, que os gentios podem ser salvos diretamente por Cristo, sem a mediação da lei de Moisés. Então, eles começam a louvar. Não tinha argumento mais. E ali todos, judeus e cristãos, começam a louvar ao Senhor. Glória a Deus. Então, nós vimos que a perseguição após a morte de Estevão, em Atos 8, que nós lemos, espalhou o evangelho. Foi uma morte dura, foi uma morte muito triste. Mas a morte de Estevão espalhou o evangelho. Os primeiros evangelistas ainda limitavam a pregação de Jesus. Mas com a morte de Estevão, o evangelho alcançou fora de Jerusalém, alcançou os não-judeus. E aí começa a crescente, a igreja começa a crescer de forma conforme Deus vai ordenando que cresça, conforme o direcionamento que o Espírito Santo vai dando a todos os apóstolos, aos seguidores, aos discípulos. Amém? Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Bom, vamos continuar então? Versículo 19 agora vai falar sobre a igreja de Antioquia, quando diz assim, ó. Os perseguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre,
e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converterão ao Senhor. Aqui nós vemos que a expressão da mão do Senhor estava com eles, né, do poder de Deus estava com eles, indica um sinal visível da aprovação divina. É isso que mostra para nós. Versículo 22. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha aqui que lindo, vamos grifar? Ó, porque o que Barnabé fez é o que nós precisamos fazer, ó. Versículo 23. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre, então nós devemos nos alegrar com as bênçãos que os outros recebem. E o que ele fez? Ele animou a todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Nós precisamos fazer isso. Animar as pessoas, dar ânimo às pessoas, para que elas continuem sendo fiéis ao Senhor, no momento de alegria, mas também no momento de dificuldade. Amém? Versículo 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Então, Barnabé é um homem íntegro. Isso nós sabemos, né? Cheio do Espírito Santo. A sua função aqui é de mediador e legitimador. Ele vê a graça, ele não impõe legalismo. Amém? Amém, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te acompanhe, tá bom? Em nome de Jesus, depois você assiste o gravado, tá bom? Deus te acompanhe. Aí nós vamos ler agora o versículo 25, quando diz assim, ó. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Aqui, nós vimos que existe um ponto-chave histórico aqui para nós. Olha só. Barnabé reconhece a necessidade de ajuda teológica aqui. Barnabé reconhece essa necessidade. Então ele busca Saulo, que é Paulo, que ainda estava afastado em Tarso, na cidade de Tarso. E começa então a formação da maior base missionária do cristianismo primitivo. Cristãos eram provavelmente um apelido externo aqui, mas se tornou um nome de identidade, tá bom? Glória a Deus. Ó, foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Entendeu? Tá escrito aqui, ó, no final do versículo 26. Foi nessa cidade que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então aqui existe um ponto histórico, chave importante para nós de conhecimento. Amém? Vamos ler o versículo 27. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então aqui nós vimos que, olha só, falou que naquele tempo alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Então
houve a existência de ministérios? Não, é o capítulo 11. Nós estamos lendo o capítulo 11 de Atos. Agora nós estamos no versículo 28, tá bom? É nesse que nós estamos. Nós vimos então que aqui fala para nós que profetas vieram de Jerusalém e um deles, Ágabo, profetizou uma grande fome. Isso mostra a existência de ministérios proféticos no início da igreja. Isso nos mostra a sensibilidade diante a realidade social. Que o evangelho não era só espiritual, mas o evangelho também era prático. Nós sempre falamos isso, né? Desde o começo. O evangelho ele deve ser prático, assim como a fé. A fé deve ser uma ação. Nós devemos demonstrar a nossa fé na prática. Amém? Versículo 29. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só como que termina. Mandaram o dinheiro por meio de Barnabé, que era um homem íntegro, que nós sabemos, e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Então, nós vimos que aqui teve unidade entre os gentios e os judeus, diante da necessidade ali, diante daquela fome que estava acontecendo. Então, os discípulos, eles resolveram enviar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. E cada um, segundo as suas possibilidades, ajudavam com o que tinha. Imagina hoje, um tem um pouquinho de arroz, o outro tem um pouquinho de feijão, o outro tem o açúcar, o outro tem o leite. Cada um ajudava com um pouquinho que tinha. Não precisava chegar lá com um caminhão de coisa. Não precisava disso. Imagina se todos tivessem esse olhar, se todos tivessem esse olho, que não precisa chegar lá com uma cesta básica completa, não. Se todos nós, desde a nossa formação da escola, tivéssemos recebido esse aprendizado de verdade, que nós podemos dar o pouquinho que nós temos, todo mundo. Ou vamos pensar só no Brasil, todo o Brasil teria essa cultura de dividir um pouquinho que tem. Hoje eu tenho um leite que eu posso levar, então eu vou ali naquele ponto e entrego aquele leite. Se essa cultura fosse colocada, se essa unidade fosse apresentada através do evangelho, do amor de Jesus, tudo poderia ser tão diferente, não é verdade? Mas saiba que isso nos serve para hoje também. Entenda que nós não precisamos chegar lá, como eu disse, com um caminhão de coisas e nem com uma cesta básica completa. É claro que se você pode, faça isso. Mas se você não pode, faça como eles aqui. Ajudam como pode. Dê o que pode, o que você tem, o que está dentro das suas possibilidades. É um pacotinho de açúcar? Dê. Esse pacotinho de açúcar pode ser importante para adoçar um leite ali para uma criança. Entende? Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, nós vimos que a primeira coleta registrada na história da igreja demonstrou a unidade entre os gentios e os judeus e maturidade prática na fé. A maturidade prática da fé. A fé na prática. A fé em movimento. Fé que socorre, que doa. A fé que se importa com o próximo. Amém? É sobre isso. A fé, quando ela toma conta do seu coração, você entende que há essa necessidade de estender a mão, de se importar com a dor do outro. Amém? É sobre isso. Obrigada, Jesus. Nós aprendemos aqui hoje que
mais uma vez, a ação do nosso Senhor, a ação de Deus, rompe as barreiras humanas. Porque é Deus que tem o governo de todas as coisas. Nós não temos o poder e o governo de nada. O Espírito Santo não respeita preconceitos étnicos ou religiosos. Não, ele não respeita. Porque são regras humanas, tá? Tá abaixo do poder de Deus, as regras humanas. Deus é soberano, poderoso. E ele age onde ele quer, como ele quer, da forma que ele quer e sobre a vida de quem ele quer. Entende? Ele é maior que tudo. Ouve isso. Ele é maior do que tudo. Ele é soberano. O poder de Deus está acima de todas as coisas. É o Deus que você ama. É o teu Pai. É aquele que te guarda. É aquele que te protege. Por que deixar o medo tomar conta de você? Se você tem um Pai que é muito maior do que o medo na sua vida. Deus é o teu Pai. Ele é maior do que tudo isso, maior do que o teu medo, maior do que a tua insegurança, maior do que qualquer lei religiosa vazia. Aonde está escrito que você precisa usar determinados modelos de roupas específicos para servir a Deus? Não tem lugar. Aonde está? Se alguém sabe, me mostra, que eu vou pedir perdão a Deus por eu não ter lido antes, por eu não ter entendido. E tenho a humildade de reconhecer. Aonde? Nós sabemos que o que nós precisamos é nos vestir em respeito, a nos apresentar ao Senhor, tampando o nosso corpo. Entende? Mas não está especificado que precisa ser a roupa A, que só a roupa A pode ser usada, que a B, a C e a D não. Não está escrito isso. De verdade, se tiver em algum lugar, eu gostaria que quem sabe me traz. Por favor. Em nome de Jesus, eu tenho a humildade de reconhecer. Se por acaso eu nunca li, que pode estar em outra tradução, né? Vou colocar meu computador para carregar. Pode estar em outra tradução, né? E eu, por não ler outra tradução, eu nunca vi nada sobre isso. Entende? Que Deus está acima de tudo isso. Que pode ser como você tá, não é sobre aquilo que o homem impõe que você vista, mas é o que você gera no teu coração que vai fazer o poder de Deus operar na tua vida. É preciso romper alguns padrões repetitivos, alguns padrões religiosos da nossa vida em algum tempo. Chegado um tempo que é preciso quebrar. É chegado um tempo que as fortalezas que o inimigo constrói na nossa mente precisam cair por terra em nome de Jesus. Fortalezas que não são reais, mas que você dá força porque você acredita naquilo que está sendo dito para você, como você acredita quando você ouve o inimigo dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não é forte, que você é fraco. Não crê nisso não. Isso não provém do Senhor. Isso não vem do coração de Deus para você. Não vem do coração do seu pai. O pai quer o seu melhor. Ele quer que você vença. Mas para que você vença, assim como todos devem se levantar. Provérbios fala muito sobre isso. Fala do trabalhador, fala do preguiçoso. Fala do justo, fala do ímpio. Provérbios nos ensina muito. Glória a Deus. Aleluia. Nós vimos também que a obediência a Deus pode gerar resistência. Pedro foi criticado, não foi? Por seguir a direção do Espírito Santo. Mas ele fez o quê? Ele foi firme. Ele foi obediente. Ele obedeceu o que o Senhor estava dizendo a ele. Ele obedeceu ao que Deus pediu para ele. Ele pouco se importou com o que os judeus iam falar depois. Ele sabia que o que ele tinha que fazer era ser obediente. Então, sejam obedientes.
a voz de Deus. Sejam obedientes aos comandos do Espírito Santo na sua vida. O discernimento espiritual é vital para nós. Peça por discernimento espiritual. Peça pelo discernimento espiritual que Pedro tinha na tua vida. Pedro tinha muito discernimento espiritual. Peça e será dado a você. Deus disse. Se ele disse, você deve orar sobre a palavra dele. Pai, o Senhor prometeu que todo aquele que pede, recebe. E diante do Senhor agora, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor, dá-me o discernimento espiritual que Pedro tinha. Assim como Pedro discernia o certo do errado, o bem do mal, assim eu quero estar. Dá-me esse discernimento, essa sensibilidade no meu espírito, para que eu reconheça quando alguém mente, para que eu reconheça quando alguém vem me agradar, mas por trás existe más intenções. Quando você tem o discernimento espiritual, a pessoa está falando com você e você olha nos olhos dela e você sabe o que ela está revelando. Isso é um dom que Deus te dá, mas você tem que saber usar. Porque se você usar contra as leis de Deus, isso existe um peso muito grande sobre a sua vida. A mão de Deus pesa sobre você. Então nós precisamos saber usar todos os dons que Deus nos entrega, com muita sabedoria, com muita responsabilidade, porque o objetivo é levar pessoas a Jesus, é fazer as pessoas entenderem que ao se arrependerem dos seus pecados, elas são salvas. Quando as pessoas se arrependem dos seus pecados, Jesus traz elas para perto, para que elas entendam que ao se arrependerem dos seus pecados, Jesus acolhe elas e elas recebem a salvação. E aí a pessoa já começa a sentir a necessidade de se entregar ao batismo, a receber o Espírito Santo, a viver mais perto do Senhor. Amém? Sim, é um dom, irmã. Discernimento espiritual. Discernimento de espírito é um dom. Amém? Glória a Deus. Nós vimos que a igreja deve estar aberta. Aberta ao novo, sem negar o evangelho, sem escolher a quem levar o evangelho. Misericórdia, ficar escolhendo para quem falar. Não, nós temos que falar para todos. Nós temos que levar o amor de Cristo, o evangelho do Senhor a todos. A todos. Amém? Antioquia é o exemplo de como o evangelho se adapta sem se corromper. O evangelho se adaptou lá entre os gentios, que são os estrangeiros, e os judeus. Não houve corrupção, nada se corrompeu. O evangelho chegou e se adaptou. É assim que uma igreja deve ser, aberta. Aberta sem negar o evangelho. Deve receber todos que desejam. Imagina. Imagina você. O tanto do amor de Jesus que nós estamos recebendo aqui. O tanto do amor de Jesus que nós estamos recebendo. Como pode um mendigo querer entrar em uma igreja e por conta que é obrigado a estar vestido até de gravata não pode entrar? Como pode umas coisas dessa? É inadmissível. Não tem como. Só porque não tem a roupa? Não pode. Todos devem ser alcançados. Todos devem ser alcançados pelo amor de Jesus. Quem faz isso está agindo contra o amor de Jesus, porque o amor de Jesus traz, o amor de Jesus inclui. Não importa se é um mendigo, se é um viciado, se é um alcoólatra, se é uma prostituta, não importa quem é. É para todos. O evangelho é para todos, todos aqueles que se arrependem,
todos aqueles que buscam uma oportunidade de mudar de vida, todos aqueles que buscam pela paz, todos aqueles que buscam sair da vida miserável que se encontram. Vai esperar ele melhorar para receber ele na igreja? Qual oportunidade ele está recebendo? Porque se não for dentro da igreja, a ser a primeira oportunidade que ele recebe de ouvir o evangelho, aonde mais? Ah, é verdade. É verdade que existe a igreja na rua, que existe as pessoas que vão na rua ministrar. É verdade que existem esses corações generosos, esses corações que se dobram e não medem esforços para levar o evangelho nas ruas, mas não consegue alcançar todos. Entende como deve ser a igreja de Cristo? Aberta. A igreja de Cristo deve ser aberta ao evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Nós vemos aqui que a generosidade confirma a nossa fé. Termos um coração generoso, bondoso, de partilhar, de repartir o que nós temos. O pouco que você tem. Você conhece um pouco da palavra? Compartilha o pouco que você conhece. Ah, você tem como compartilhar um pouco do alimento, um pouco de roupa, um pouco de coberta? Compartilhe o que você tem. Olha, nós estamos vivendo em dias frios aqui. Pelo menos aqui está uns dias mais friozinho. Tem alguma coberta, alguma roupa que está guardada há muito tempo? Por que vai deixar guardada ainda? Por quê? Passou quantos invernos e isso tudo continua guardado? Para quê? Saiba que uma casa acumulada de coisas é ninho para demônios, sabia? Uma casa acumulada com muita coisa que você mal consegue andar. Existe coisa para todo lado. Ali tem uma coisa quebrada, ali tem um móvel com uma perna torta que não arruma. Misericórdia. Shalom. Nada quebrado na sua vida. Em nome de Jesus. Acumulação de coisas é ninho para demônios. Eles adoram bagunça. Eles adoram uma desordem, uma casa desorganizada. Por quê? Porque uma casa desorganizada, ela traz preguiça. Ela traz procrastinação. Ela traz sono excessivo. Ela traz tudo que te desmotiva a ser posicionado, a ser desperto. Quando você entra em um ambiente limpo, você vê espaço no ambiente. Você vê o ambiente limpo. Você se sente, parece que te cabe mais coisas. Entende? Parece que cabe mais coisas dentro de você. Assim é dentro de você também. Quando você tem muita coisa acumulada dentro de você, não tem espaço para novo. Então, por isso que precisa romper barreiras. Eu decido, em nome de Jesus, tirar essa procrastinação da minha vida. Faz atos proféticos. E eu tiro, em nome de Jesus, eu não aceito mais. Eu tiro da minha vida essa preguiça que me arrasta. Em nome de Jesus, eu não quero mais. Eu tiro da minha vida esse pensamento de miséria, de avareza, de escassez. Em nome de Jesus, eu não quero carregar isso mais. Começa a declarar. Eu declaro que o medo não vai tomar conta da minha mente. Eu declaro que o dinheiro não é autoridade sobre a minha vida. O dinheiro é o meu servo. Eu não sou escrava do dinheiro. Declara isso. Começa a declarar o que você não quer mais que faz parte da sua vida. Porque quando você começa a declarar o que você não quer mais que faz parte da sua vida, você começa a tirar todo o lixo que você carrega. Porque isso tudo é lixo. Pensamento de escassez, de miséria, medo. Ansiedade é excesso de medo. Se você é uma pessoa que tem muito medo, logo você está ansiosa. Então, se você é muito ansiosa, é porque você carrega muitos medos na sua alma. Medo do quê, gente? Qual medo? Medo de faltar as coisas? Medo da escassez? Em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, para de olhar para os outros, olha para você. Para de olhar para os outros, olha para você. Olha para você. Se veja e coloca como Deus na sua frente te olhando. Olha para você. É você que tem que ter cuidado. É você que tem que receber cuidados. É você que precisa passar por transformação. É você que precisa ser curado. É você que precisa se posicionar. É você que precisa tirar o lixo da tua vida. É você que precisa se organizar. Ninguém vai fazer isso por você. Só Deus pode fazer isso por você. Mas nem Deus vai fazer se você não permitir. Nem o teu pai vai fazer se você não clamar. Se você não dá autoridade para que assim ele faça. Se você não orar, se você não tiver um tempo de intimidade com ele, ele vai continuar só te observando, em silêncio. Ele não vai fazer nada. Jesus, antes de curar, perguntava: você quer ser curado? Ou ele perguntava: o que você quer? O que você quer? Ah, eu quero voltar a enxergar. Ah, eu quero voltar a andar. Sai dessa inércia. Em nome de Jesus. Atos está trazendo isso para a gente de maneira poderosa. Se mexe. Sai desse sofá. Sai dessa situação de inércia que você tá. Tá em modo repetitivo. Parece que ligou o botão. Acordou, ligou o botão do automático. Faz tudo automático, todos os dias, igualzinho a mesma coisa, da hora que acorda, da hora que acorda até na hora de dormir, tá fazendo a mesma coisa repetido. E quer que a vida muda? Tá fazendo repetido na sua casa, tá fazendo repetido no seu trabalho e quer que a glória venha diferente? Como? O que você tá fazendo de diferente para que as coisas mudem? Qual posicionamento diferente você está tendo, tanto na sua casa, como na sua igreja, como no seu trabalho? O que está acontecendo de diferente? Você está fazendo algo de diferente? Você está buscando mais? Você está se esforçando mais? Porque como exigir mais de Deus se você continua igual? Aperta o botão do automático e quer que as coisas venham e você está assim, ó, só esperando. Não vai vir. Quer uma verdade? Não vai vir. Vai continuar igual. Vai continuar o mesmo. Deus não vai fazer. Se você não fizer algo mais, não vem. Entenda isso. Amém? Em nome de Jesus. O que nós vemos aqui hoje, que fica para mim, que fica para você, nós estamos dispostos a seguir Deus? Mesmo quando Ele contrariar os seus costumes? As suas tradições e as suas expectativas? Porque é isso que Ele faz. Ele nos contraria. Nós queremos assim, o verde escuro. Aí Ele traz o verde claro. Ah, mas eu queria o verde escuro. Não, mas ele tá te dando o verde claro. Pega logo. Porque passa. Ó, a oportunidade passa. É igual a janela de oração. Já falei sobre isso. Veio aquela visão na tua mente de você orando, você pode estar fazendo o que for. Para e vai orar. Porque a sua janela de oração está sendo aquela hora que o Espírito Santo está te chamando. Entende? Águas. Águas que fluem. Como que é a água do rio? Ela vai. Por acaso ela volta? Claro que não. Ela só vai. Entende? Tem que pegar. Vai ficar esperando? Passar de novo? Não vai ser a mesma que vai passar. Abre os seus olhos. Em nome de Jesus. Olha para você. Olha para dentro de você. Para de se preocupar com o crescimento do outro. Para de se preocupar porque o outro conseguiu, porque o outro conquistou, porque o outro tem, porque o outro tá ali e você não tá. Para com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Cuida da tua vida. Quanto mais você se preocupar com a vida dos outros, mais miserável você vai ficar. Quanto mais você se preocupar com o que o outro está conquistando, aonde que ele está chegando, você está colocando um câncer de inveja nos seus ossos. Você está adoecendo tua alma. E a tua alma vai chegar num nível tão grande de doença, a tua alma, que vai começar a refletir no teu corpo físico. Teu corpo físico vai começar a adoecer. E aí você não sabe por que você está doente. Eu não sei por que eu estou doente. Vai se examinar. Examine-se por dentro. O que é que está te comendo? Qual que é o sentimento que está te comendo? É inveja? Arranca isso com força em oração, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Começa a olhar para você. Ó, quer uma coisa boa? Uma coisa excelente para a gente terminar, para encerrar aqui? As redes sociais é um câncer na nossa vida quando a gente não sabe usar. É uma doença. É uma doença que propaga a tua mente. Tudo aquilo que você vê nas redes sociais que te traz ansiedade, para de seguir. Tudo aquilo que você vê nas redes sociais que te traz fadiga, respiração ofegante, é porque você está cobiçando as coisas dos outros. Para de seguir. Tudo aquilo que você vê nas redes sociais que faz a tua mente te comparar à vida daquela pessoa, para de seguir. É tudo cilada do diabo para fazer a tua vida ser uma vida de miséria. Porque você vai ficar perdendo tempo olhando o que os outros estão fazendo e não está cuidando da tua, que você tem que cuidar para se posicionar. Essa é uma verdade que precisa ser colocada diante da vida de todos nós. De todos nós. Nós precisamos parar de ter esse posicionamento que não leva a lugar nenhum onde nós precisamos chegar. Os nossos olhos precisam estar voltados para o amor de Jesus. Nós precisamos conhecer todas as verdades. A verdade da palavra, a verdade do nosso posicionamento de fé em ação. Nós precisamos conhecer a verdade também quando nos traz sobre que nós precisamos repartir o que nós temos. Nós precisamos enxergar a verdade dos anjos, mas nós também precisamos enxergar a verdade dos demônios. Porque se nas igrejas fosse empregado toda a maldade que os demônios são capazes de fazer na nossa vida, tinha muito cristão mais posicionado. Porque tem muita igreja passando a mão na cabeça de demônio. Tem muita igreja afagando os demônios para encobrir os pecados. Misericórdia, pode falar, misericórdia é uma verdade que precisa ser revelada, porque o próprio evangelho nos revela a maldade dos demônios sobre a vida das pessoas. E o único objetivo deles é matar, roubar e destruir. E quando eu falo de roubar, não é roubar só bens materiais, não. Não é só levar destruição material na tua vida, não. Mas é roubar o teu amor, roubar a tua sensibilidade, roubar a tua alegria, roubar a tua fé, roubar a tua alma, para você não receber a salvação. Esse é o único objetivo dele. Misericórdia. Nós precisamos, sim, conhecer tanto o mundo dos anjos como o mundo dos demônios, para entender como é que ele entra, como que ele age, quais são as armadilhas que ele nos traz, como que ele entra. Peça discernimento a Deus. Discernimento espiritual. Pai, eu quero ter o mesmo discernimento de Pedro. Me posiciona em nome de Jesus. Abre os meus olhos espirituais em nome de Jesus. Entende? Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Obrigada. Não temos mais tempo para perder. As pessoas querem o mundo quer normalizar o que não é normal. As coisas do maligno nunca foram tão escancaradas como está sendo agora. Entende? Porque eu não assisti,
O relance que eu vi foi uma foto ou outra que passou muito rapidamente no meu Instagram e eu já logo tirei. Eu não faço ideia profunda no visual de fatos do que foi o carnaval esse ano. Mas aquilo foi um levantar demoníaco. E as pessoas estão aplaudindo, achando que é normal, achando que é só uma fantasia. Misericórdia. 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 Não tem como. As pessoas precisam entender que a gente não pode naturalizar o que não é normal, o que não é natural. Vou te dar um exemplo bem rasinho para você entender. Bem rasinho. Irmã Tatiane, deixa eu te falar uma coisa antes que passe, eu esqueço. Continue buscando o Senhor. Continue pedindo para Deus te dar direcionamento de onde você deve ir, de onde Ele quer que você esteja. Não deixa nenhum dia de orar ao Senhor, nenhum dia de estar na presença dEle. Tá bom? Em nome de Jesus. E ore para que tudo que está oculto venha a ser revelado. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que está escondido venha a ser colocado diante do altar de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E de terça-feira à noite nós fazemos um estudo também, tá? Se você quiser participar para estar mais próxima do Evangelho, mais perto da verdade, é só você entrar no grupo do WhatsApp do Evangelho, do Ministério, tá bom? Ó, deixa eu voltar onde eu estava. Já até esqueci. Ah, lembrei. Ó o crente. Meu posicionamento é radical, tá, gente? Porque o posicionamento tem que ser radical para você viver a glória que você quer viver. Para você viver a vida que você quer, com os dons em posicionamento, tem que ser radical. Então o crente fala assim: é só uma festa junina. Eu fui na festa junina. Sim, toda terça é o jejum. Hoje termina, tá? Hoje a gente entrega ele na hora do almoço. Às 13 horas para quem começou às 13, tá? Tem irmãs fazendo de meio-dia a meio-dia e tudo bem também, tá? É 24 horas, tá bom? É só uma festa junina, que mal tem. Não tem nada, não. Não tem, não. Não tem. Vai procurar lá na festa junina que tem um mastro levantado em algum lugar. Não tem. Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Aí você então pode fazer o seu aniversário com a decoração do Halloween. O que você acha? É normal também? Bota umas tampas lá de caixão de mentira, uns esqueletos ali pendurado. É normal, né? Ah, porque se a festa junina é normal, Halloween também é. Um cesto assim, ó, daqueles igual de oferenda, coloca na mesa de decoração. Não, é normal, é só uma decoração. Ah, misericórdia, né? Misericórdia, vamos nos posicionar, não é? É hora de posicionar. É hora de parar de querer normalizar o que não é normal. É hora de enxergar que Satanás ele coloca uma visão que, não faz mal não. Não faz mal o quê? É por ali que ele entra. É uma comida consagrada que você come. É de você estar ali cultuando e festejando o que aquele povo que está lá acredita. Misericórdia. Em nome de Jesus, se posiciona. Em nome de Jesus. Se você quer ter uma vida longe do pecado, uma vida de revelação, uma vida onde você possa ser instrumento nas mãos do Senhor, se posiciona, as coisas do mundo passam. E a sua salvação? Agarra ela. Agarra ela, não solta ela não. Em nome de Jesus.
As coisas do mundo são enganosas. Nós precisamos estar dispostos a seguir a direção de Deus, mesmo que seja ao contrário do que a gente quer. Porque o que a gente quer nem sempre é o certo. Às vezes, você está tentando segurar uma coisa que não te pertence mais. Presta atenção nisso que eu vou falar. Não sei porque o Espírito Santo está mandando eu falar isso, mas eu vou falar. Às vezes você está querendo segurar uma coisa que não te pertence mais. Não cabe mais em você. Você não está dando conta. Aquilo está te sangrando. Isso está sangrando você. Os cortes da navalha, radabaxerecantarabás, está chegando nos seus ossos. Solta isso. Solta isso em nome de Jesus. Ricantarabás. Em nome de Jesus, isso não é mais seu. Você já perdeu. Ranayabashorecantarabás. O que Deus está falando para você? Ele quer a tua humildade de reconhecer que você perdeu. Que você não dá conta mais de sustentar isso. Se submeta à humildade. Solta. Solta isso que está te cortando como uma navalha. Solta isso que está minando as suas energias. Solta isso que você sabe que você não está dando conta. Você não pode mais, não é mais teu. Entrega. Entrega em sinal de rendição e humildade a Deus. Espera que Ele vai te dar o novo. Mas enquanto você estiver segurando isso, porque você está segurando isso, eu vou dizer, Espírito Santo, Ranayabás, porque você está segurando isso, porque você quer provar para alguém que você pode, que você tem. Não, você não tem mais, está acabando com a sua vida, está sangrando, o sangue está escorrendo do teu corpo, está acabando com você. Você não está conseguindo alcançar o grande que Deus tem para você, porque você está segurando isso aqui que está acabando com você. Tá te matando e você não tá percebendo. Radayaba chorecantaranás. Ridadayaba xerecantaranás. Em nome de Jesus, solta. Solta. Solta esse peso. Solta isso que não te pertence mais. Rabadaya chorecantaranás. Tenha a humildade de soltar. Nada é teu. Nada é teu. Tudo é de Deus. É tudo dele. Tudo é dele. Nós somos mordomos que precisamos cuidar daquilo que ele nos oferece. Entenda que o que é de Deus, o que vem das mãos de Deus na sua vida, vem de uma forma leve. Ele te entrega sem sofrimento. As coisas fluem. As coisas cooperam para o bem sobre a tua vida. Tudo que você está segurando, que está te fazendo sofrer, não é mais Deus. Deus não está agindo aí. Solta. Solta. Em nome de Jesus. Solta. 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 Solta, solta, solta em nome de Jesus. Solta. Solta e receba o grande de Deus na tua vida. As finanças não vêm na sua vida por conta do que você está segurando. Solta. Solta. Em nome de Jesus, solta. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Vamos terminar? Radabaya chorecantaranás. Esse capítulo nos desafia a sermos como Pedro, a sermos como Barnabé e os crentes de Antioquia. Sensíveis ao Espírito Santo, prontos para romper fronteiras. Aleluia. E corajosos para fazer o que é certo, mesmo quando não é popular. Faça o certo, mesmo que aos olhos dos outros esteja errado. Continue fazendo o certo diante dos olhos de Deus. O verdadeiro mover de Deus
não pode ser contido por estruturas humanas. E quando aceitamos isso, vemos a salvação, a unidade e a generosidade florescer na nossa vida. Entenda, o mover de Deus não pode ser contido pelas estruturas humanas. O mover de Deus não pode ser contido por aquilo que você está segurando. Solta, solta, em nome de Jesus. Quando nós aceitamos isso, quando você aceita isso, você vai ver o florescer de Deus na sua vida. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada. Aleluia. Vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmã, qual é o problema difícil? É doença? É fome? O que é? Qual é a dificuldade que você está passando pelo seu filho? É drogas? O que é? Eu vou orar num todo, para todos. Amém? E você pode me chamar no particular para orar com você, pode ser? Em nome de Jesus. Todo espírito de desobediência, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de rebeldia, todo demônio da rebeldia, eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia, de desobediência, de desordem, que está na casa da Marinette, sai agora em nome de Jesus. Sai da vida dos filhos dela agora. Eu amarro todos, do menor ao maior. Em nome de Jesus, anjos do Senhor. Vai na casa dela agora, em nome de Jesus, e amarra todos esses demônios, até que eu possa orar com ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar? Você me chama, tá bom, irmã? Assim que terminar, tá? Na mensagem, para a gente poder orar junto, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela presença do seu Espírito Santo aqui nessa manhã. Agradeço ao Senhor por toda a palavra revelada, pela verdade a nós aqui colocada. Dou graças ao Senhor por estarmos aqui reunidos em seu nome, Jesus, prontos a te ouvir. Aleluia, aleluia. Assim como Cornélio reuniu aquele povo, e o povo ficou de coração aberto, ouvindo a tua palavra, Jesus. Aqui estamos nós, ouvindo a tua palavra. Enche-nos, Deus, com o teu Espírito Santo. Mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus. Radayabase cantaranás. Espírito Santo de Deus, trata-nos de maneira profunda. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, que os seus anjos entrem na casa de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui agora. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, entrem fazendo barulho, colocando para fora toda treva, todo espírito de contenda. Em nome de Jesus, toda impureza, Pai, dessa casa, vai passando a vassoura de fogo, em nome de Jesus, colocando para fora tudo aquilo que não é teu, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, blinda a nossa mente, Senhor, com um capacete de fogo agora, em nome de Jesus. Que toda flecha que vier em direção da nossa mente derreta, em nome de Jesus, com o fogo do teu Espírito Santo. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Coloca sobre cada um de nós agora uma nova armadura, Pai. Uma armadura de alta patente, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, um novo capacete da salvação.
Uma nova couraça da justiça, Senhor, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos. O cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim estamos prontos, protegidos com o teu poder, revestidas de poder, de coragem. Aumenta a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos, assim como uma criança depende de um adulto para tudo. Ensina-nos a ter essa dependência do Senhor, a sermos dependentes do Senhor para tudo e não nos preocuparmos com coisas que é o Senhor que governa. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela palavra de hoje. Obrigada, Espírito Santo, por nos trazer a sua santa presença, a sua doce presença. Obrigada, Espírito Santo, por nos fazer sentir essa paz que estamos sentindo agora. A paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. O mundo não é capaz de nos dar essa paz. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Quanto temos a agradecer ao Senhor. Obrigada porque temos onde descansar. Obrigada, Senhor, porque podemos tomar um chá quente, um café. Obrigada, Senhor, porque podemos trabalhar. Porque temos um trabalho. Seja ele na nossa casa, seja ele fora de casa, seja onde for. Abençoa, Pai, o trabalho de cada um que está aqui agora. Que as bênçãos do Senhor desçam agora em forma de calor, como uma nuvem de ouro, nuvem de pó de ouro descendo sobre a vida de cada um que está aqui agora, Pai. Abençoe o trabalho de todos. Que haja prosperidade, Senhor. Que haja estratégias em nome de Jesus. Que haja posicionamento diferente, Pai, diante do trabalho do dia de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, é isso que eu oro, é isso que eu peço ao Senhor. Proteção. Proteção sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida do nosso cônjuge. Proteção na nossa casa, no nosso trabalho. Protege-nos, Senhor, todas as vezes que sairmos de casa. Protege-nos quando nós estivermos em um lugar fora de casa e nos traz de volta em segurança, Pai. Em nome de Jesus. Que a nuvem de glória do Senhor esteja sempre a nos proteger por onde os nossos pés pisarem. É isso que eu oro e isso que eu te peço, Pai. E declaro no nome santo de Jesus. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. Eu consagro esse ministério a Ti, Pai. Ele é do Senhor. E tudo que nós buscamos viver aqui, Pai, é porque o Senhor nos traz, porque o Senhor nos revela através da verdade da Tua palavra, Senhor, que nós lemos nas Escrituras Sagradas. E em nome de Jesus, eu agradeço por mais uma manhã na Tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te conceda a revelação do seu dia de hoje. A revelação a que você precisa viver nesse dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Tchau. Até amanhã.